Boa noite aí, pessoal. Boa noite aos familiares. Mais uma quarta-feira aqui, tratando um assunto importante aí, pessoal, que é a codependência. É um sintoma aí adquirido com anos e anos lidando, a família lidando com o dependente químico, né? Essas relações conflituosas fazem com que a família adquira uma doença crônica, né, como a dependência química, porém que tem tratamento. Não tem cura, mas tem um tratamento. Ela precisa se conscientizar. O dependente químico mudar, ela precisa também o quê? Mudar também. Da mesma forma que a dependência química é uma doença comportamental, pessoal, um transtorno mental e comportamental oriundo do uso abusivo de substância psicoativa, álcool e drogas, né, que alteram de uma forma a mente e o seu humor, a codependência também não é uma doença, né, mental, não é um transtorno, mas é uma doença emocional, também crônica. Não tem cura, mas tem o quê? Tratamento. O tratamento, pessoal, não é somente o codependente não vai se internar, né? Mas ele vai ter por quê? Vai ter frequência em grupos de autoajuda, que é um dos que a gente trata com amor de gente. Frequência aos grupos, né? Como a dependência química também fala que só funciona na prática, o codependente também não adianta só teoria. Tem que começar a colocar a teoria em prática. Como? Se posicionando, sendo assertivo, mudando padrões de comportamento. Não adianta só ler, né, e chegar em casa às vezes e sentir um sentimento, aquele sentimento de dó, e de que eu vou conseguir ajudar ele, e não vai, pessoal. A única forma de ajudar o dependente químico num quadro agudo de intoxicação, não tem como ajudar ele prendendo ele lá de casa, vigiando ele, controlando ele, porque uma hora ele vai escapar. Então isso aí são dados da OMS, pessoal. 3 etapas aí, né, que a pessoa às vezes tenta. Ambulatórios, né, psiquiatria, igreja, quando perdeu o controle e um sintoma da doença, que é a compulsão, está aberta demais, a fissura, a intoxicação do organismo está muito alta, é sugerido o quê? O processo de internação, que a pessoa na rua sozinha ela não consegue. Não consegue, só não tem como. Ela fica uma semana, 2, 3, uma hora ela vai sair e vai fazer o uso. Então, para interromper esse processo, a família traz vocês para a clínica, onde vocês vão passar por as etapas de tratamento aí. Desintoxicação, conscientização da doença e depois pegar ferramentas de manutenção para quando você sair da escola. Mas, da onde eu tirei essas informações, pessoal? Começou isso aí há muito tempo atrás, há décadas atrás, lá nos Estados Unidos, né, com as esposas aí de Bill e Bob, fundadores Narcóticos Anônimos e AA. As esposas começaram a trocar figurinhas ali e viu que as duas partilhando, elas estavam ajudando uma a outra a se livrar do quê? Um sentimento que a família carrega, que é a culpa. Achar que é culpado por não conseguir ajudar o dependente químico de álcool ou drogas. As duas trocando figurinhas ali, viu que uma estava ajudando a outra, né? E o lema delas também era o quê? Só por hoje, né? Um dia de cada vez. Hoje eu não fui obsessiva na pessoa. Hoje eu não tive esse comportamento. Um dia de cada vez. Aí tiveram a ideia, juntaram outras esposas, outros familiares de dependentes químicos de álcool e drogas e formaram o quê? O Al-Anon, primeiro grupo de apoio de familiares lá nos Estados Unidos. Em decorrência disso, né, surgiu no Brasil um grupo de apoio chamado Federação Amor Exigente, 1984, chegou no Brasil esse programa. Qual que é o objetivo, pessoal? Orientar e oferecer apoio aos familiares de dependente químico de álcool ou drogas. Mas não é só orientar e apoiar, pessoal. Também é o quê? Ensinar os familiares a o quê? A identificar e tratar sintomas da codependência. Ele adquiriu com o tempo. Hoje, pessoal, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui, né, fora do... também estou falando do amor exigente, mas hoje uma sugestão de livro aí para a família, quem quiser ler, né, mas hoje eu vou tratar de alguns trechos de um livro aqui que é muito importante, que é o livro Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. A autora desse livro, pessoal, é uma inglesa, Melody Beattie. Então esse livro aqui, pessoal, tem em todas as livrarias, livraria virtual, né? Tem esse livro aí, Codependência Nunca Mais. Hoje eu trouxe alguns trechos desse livro aqui, para a gente entender alguns aspectos da codependência que eu falo nas reuniões. Primeiro, uma definição que está nesse livro lá de codependência. O que é a codependência segundo esse livro aqui, Codependência Nunca Mais? Uma condição emocional, psicológica e comportamental. Se desenvolve como resultado da exposição prolongada, fala o seguinte, pessoal, anos e anos,
tentando ajudar. Exposição prolongada ao quê? A comportamentos de um indivíduo, né? Comportamentos opressivos ou abusivos de um indivíduo que também está doente, porém por outra doença, intoxicado por quê? Pela dependência química de álcool ou drogas. A exposição dessa pessoa, o contato dela todos os dias com essa outra pessoa, gera nela uma doença emocional denominada de codependência. Essa é a definição que esse livro, Codependência Nunca Mais, traz para a codependência. Importante, pessoal, tem um outro trecho importante lá no livro, que eu acho importante, é natural, pessoal. Desde os animais até o ser humano, é natural ter o desejo de proteger e ajudar quem a gente gosta. Seja da sua família, seja animais de estimação, é do ser humano. Principalmente o instinto materno, paterno, relacionamentos afetivos, é natural a pessoa ter o desejo de cuidar e de proteger essa pessoa. Porém, quando esse desejo de cuidar e proteger fica abusivo, é onde ele já está adoecido e ele se torna o quê? Uma relação, né, um sintoma que será denominado o quê? Codependência. Então, pessoal, ali está a definição. É natural desejar proteger e ajudar as pessoas que nos são caras. São caras o quê, pessoal? Aquelas pessoas que a gente gosta. É também natural sermos afetados, isso é importante. É natural desejar proteger e ajudar as pessoas que a gente gosta. Porém, tem que se entender também que quando a gente faz isso, a gente também é afetado pelo comportamento do outro. E sendo afetado por esse comportamento, a gente reage com base nesse comportamento também, onde o codependente tem conflitos, discussões, né? Acaba se tornando obsessivo demais no dependente químico, porque ele esquece a vida dele e quer cuidar do outro. Então, como diz aqui, né? Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. A família, pessoal, também precisa de um momento dela. Enquanto vocês estão aqui na clínica fazendo o tratamento, ela precisa fazer exatamente esse movimento aqui, ó. Cuidar dela mesmo. Viveu o que não viveu até agora, mas o que? Também fazendo o tratamento. Que é o tratamento que ela está fazendo? Frequentando os grupos de apoio, amor exigente, indo a reuniões, assistindo a palestras na internet, na clínica e principalmente aprendendo a quê? A mudar padrões de comportamento que ela tinha com o familiar que está doente. Se não mudar os comportamentos, pessoal, você muda e se a família não mudar, ela quando você chega lá na casa dela, uma pessoa sai da clínica, fez o certo aqui e sai reabilitada, ela volta para um ambiente que ainda está adoecido. Aí chega lá, a familiar de certa forma se torna o quê? Um gatilho ou um facilitador para a pessoa retornar para o uso. Não que nada justifica o uso, pessoal, mas muitas vezes o dependente químico utiliza isso aí como que a minha família brigou comigo, então eu vou para o uso. Mas a escolha foi dele. Mas a família, para não acontecer isso aí, se tratar, se acontecer alguma coisa, o padrão de comportamento dela vai ter que mudar. Para entender isso aqui, pessoal, como que a pessoa adoece? Como que a pessoa fica codependente, né, e pega essa doença emocional aqui, ela também não tem cura eletrônica. Como que é um processo de adoecimento da família? Aí lá no livro tem um trecho lá que eu trouxe ali, bem importante, que fala sobre isso. Ó, a codependência se instala quando um ou mais membros da família, essa palavra é importante, pessoal. A codependência se instala quando um ou mais membros da família abdicam. O que é abdica, pessoal? Deixam de cuidar do quê? Seus próprios objetivos e desejos para quê? Para se dedicar cada vez mais ao cuidado do dependente químico. É a famosa que eu falo aqui toda reunião, perda de identidade. Ela esquece a vida dela e começa a viver a sua. E aí, cada vez que ela tenta ajudar e fracassa, ela vai adoecendo mais ainda, se sentindo o quê? Culpada. Mas ela não tem culpa de nada. Quem escolheu usar foi o dependente químico. Ela apenas tentou ajudar. Só que para conseguir realmente ajudar, primeiro também ela também tem que se tratar. Senão ela não vai conseguir ajudar. Pelo contrário, vai acabar o que? Às vezes atrapalhando. Uma coisa que está bem interessante nesse livro aqui, pessoal, é um exemplo que tem lá, uma história de uma menina. O quê? Quando a pessoa está num quadro agudo de intoxicação por substância psicoativa, a família deseja, né, faz um movimento lá, faz tudo
vai no ambulatório, vai no CAPS, vai em outro lugar, vai no psiquiatra, vai no psicóloga, leva na igreja, não consegue, aí toma uma decisão, vamos internar, aí interna. Só que aí a codependência é tão grande que mesmo a pessoa estando dentro da clínica, a família não deixa o dependente químico crescer e amadurecer. Mesmo você aqui, igual eu falei na reunião, ela sente o quê? A ausência, o vazio, uma falta que você está fazendo lá. E ela não entende esse movimento aí, por quê? Esse é o movimento da doença, da codependência. E ela precisa o quê? Deixar você crescer e você amadurecer. Porque senão ela acaba atrapalhando o seu tratamento. Então, pessoal, por isso que a gente traz isso aqui. Aí, como eu falei nessas três etapas aqui do processo de adoecimento, mas não vou repetir. Quando a pessoa vai tentando, né? A codependência instala e entra na vida da família como? Quando um ou mais membros da família começam a se abdicar de seus próprios objetivos e desejos para se dedicar cada vez mais ao cuidado do dependente químico. Aí ela vai adoecendo e aí uma hora quando ela vê, ela já está codependente. Como eu sempre falo aqui em reunião, pessoal, eu gosto de repetir isso aqui, é importante, a metáfora do espelho. O que é a metáfora do espelho? Sintomas da dependência química, o codependente também apresenta. É como se o dependente químico estivesse aqui e o espelho, a família aqui, ambos apresentam os mesmos sintomas, mas de maneira diferente. Um exemplo aí, o dependente químico tem um sintoma mental no mês que é qual? A obsessão, a ideia fixa na substância. O codependente do outro lado também tem esse sintoma, só que ele não usa droga. Ele não está dependente, não está obsessivo, ideia fixa na droga. A ideia fixa nele é o quê? A pessoa que está doente. Mesmo sintoma. Outro sintoma para vocês entenderem, quando o dependente químico começa a entrar no uso abusivo de substância, ele começa o quê? Mentir, manipular, e nisso aí ele começa a fazer o quê? Vários personagens, igual eu falo, não, personagens, máscaras, cada ambiente é uma pessoa, na família é uma pessoa, no trabalho ele é uma pessoa, com os amigos ele é outra pessoa, e aí quando ele vê já não sabe mais o que ele é. Que sintoma que é esse? Perda de identidade. Como que isso transfere para a família? Da mesma forma. Só que a família ela não tem personagem, ela tem o quê? Ela gosta de ir no cabeleireiro, ela gosta de visitar a amiga, ela gosta de ir no casamento, ela gosta de ir num lugar de lanche. Só que aí, quando ela vê que o filho, ou o esposo, ou o ente querido está sofrendo, ela deixa tudo isso para lado e foca nele. Também, perda de identidade, mas de uma maneira diferente. Então, sintomas da metáfora do espelho, pessoal, para perceber que tanto você como a sua família precisam de ajuda. E ambos, como eu falei em reunião aqui, independente de que mudar, não é só parar de usar droga. Tem que mudar o quê? O problema não é a droga. A droga é o problema. Mas antes da droga, para chegar na droga é o quê? Padrões de comportamentos inadequados e defeitos de caráter que a gente tem que trabalhar aqui dentro, porque senão vai voltar para o uso de novo. Não adianta ficar aqui de volume, só assistindo a reunião, se não mudar o comportamento. Sair lá de fora vai dar errado. Da mesma forma, a família. Você vai ficar só lendo, escutando a reunião, mas chegar lá, quando for a hora de falar um não para você, a falar sim, vou agradar. Por quê? Um dos sintomas, 3 sintomas eu escolhi para falar hoje aqui. Esse aqui é o que mais pega. Necessidade constante de querer agradar. Eu faço e faz isso aí para mim, mesmo sabendo que vai fazer mal, às vezes ela faz para te agradar, mas é aonde que entra a mudança do comportamento. Toda vez ela te agradar, não vai te levar a lugar nenhum. Então aprende, tanto dependente químico que eu falo aqui em reunião, tem que aprender a se posicionar e falar não na hora que der a vontade, na hora de receber um convite de alguém que não deve, tem que aprender a dizer não. O familiar também tem que aprender a dizer não, às vezes para você começar a mudar. Continuando aqui, pessoal, então como eu falei, 3 sintomas que eu trouxe aqui hoje, repetindo eles. Necessidade constante de querer agradar, não deixar que o dependente químico assuma a responsabilidade das suas escolhas, é como eu falei no início, a família está sempre tapando o buraco. Fez isso ali, eu vou lá e resolvo. Fez isso ali, eu vou lá e faço. Fez isso ali, eu vou lá e faço. Não deixa o dependente químico falar assim, não, ele fez, então agora ele vai resolver. Agora é com você. Você que fez, não foi? Então agora você resolve. Só que a família muitas vezes, com sintomas do amor incondicional, de mãe, de esposa, de pai, faz um movimento e abraça, não deixa, não, vou ajudar ele. Só que uma hora tem que deixar, não abrir mão, não abandonar.
mas deixar que ele cumpra, né, e assuma o quê? As responsabilidades das escolhas que ele fez. Outro sintoma aqui, pessoal, eu falei em reunião, eu falei no início, perda de identidade, e o outro que eu sempre falei, que foi falar em reunião, exaustão emocional. Da mesma forma, pessoal, que a exaustão é um sintoma que antecede a recaída, codependente químico, ficar cansado demais, estressado, muita coisa para fazer, trabalho, família, estudo, e deixa a recuperação de lado, e quer só trabalhar, e não se cuida, uma hora vai ficar exausto. E quando a pessoa fica exausta, o que vem na mente dela? Eu preciso descansar. E esse preciso descansar para o dependente químico é perigoso. Porque ele vai o quê? A memória dele vai falar o sistema de recompensa. Trabalhei o dia todo, no sol, no cansado, semana inteira trabalhando, eu tenho o direito de tomar uma. E nesse tomar uma, o que o programa fala? Abstinência total. Se a pessoa se auto-enganar e achar que ela está cansada e que ela precisa descansar, e em vez de ela descansar na cama, ela vai descansar no bar, aí começa tudo de novo. Então, pessoal, a exaustão, ela prejudica tanto, né, o dependente químico, como que a exaustão atinge a família? Anos e anos aqui, ó, eu falei. Anos e anos sendo exposto, né, de forma prolongada a comportamentos inadequados do dependente químico. Anos e anos sendo exposto. Isso aí, uma hora vai deixar a pessoa o quê? Exausta. Só que a exaustão dela aqui, o que ela vai fazer? O dependente químico na exaustão, às vezes, né, na maioria das vezes, ele tem uma recaída. Um codependente na exaustão, o que ele tem? Problemas de saúde. Pressão alta, AVC, ataque cardíaco, depressão, tudo isso aí, pessoal. Da mesma forma que a doença séria, dependência química, leva à morte se não for tratada por dependente, imagina um codependente emocional. Igual o caso que eu já contei aqui em reunião e foram verídicos. Familiares que adoeceram por causa do dependente químico. Várias doenças, pressão alta, saúde abalada, o mais notório, depressão. Justamente por causa do sintoma aqui. Sentir culpado sem ter feito nada. E pensar assim, como eu tentei anos e anos e não consigo ajudar ele? A culpa é minha? O que eu fiz? Quem escutou isso aqui, pessoal? O que eu fiz para ele ser assim? Isso é culpa. Mas a culpa nada faz. Então, pessoal, para finalizar, um questionamento que eu vou deixar aqui na cabeça de vocês e para os familiares. Como que o dependente químico vai superar a doença, né, tratar ela, ou amadurecer, ou evoluir, se a família não deixar? Se deixar com você nesse processo agora, você o quê? Você deixar você caminhar para quê? Para você amadurecer, evoluir, né, e tratar a sua doença. Lembrando que isso aqui está onde aqui? Aqui, ó. Deixar você assumir as responsabilidades que você escolheu. Então, pessoal, uma dica de livro aí para, como falei para vocês, esse programa não é para prejudicar vocês, é aqui para ajudar vocês a ter uma relação saudável com a família lá e orientar a família também que, enquanto vocês estão aqui, eles também precisam se tratar lá. Então, vou deixar essa dica aqui, pessoal, desse livro aqui, muito bom. Codependência nunca mais, né? Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Melody Beth. Essa é a reunião de hoje, pessoal. Muito obrigado por